Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a organização do evento. Eu faço na pessoa do doutor Maurício Faro, grande amigo que me convidou, e agradecer a possibilidade de estar conversando um pouco com vocês sobre esse assunto, que é um assunto, hoje, pelo menos, no CARF, e provavelmente do Judiciário, brevemente, entendeu? Dos mais latentes, dos mais controvertidos. Até no CARF, como muito bem disse o meu presidente, ele é o presidente da sessão, então, no CARF, meu chefe, e eu não posso contrariá-lo, e nesse sentido que a minha apresentação eu mudei completamente, presidente. Eu não vou contrariá-lo, absolutamente. Até porque, hoje, no CARF, a jurisprudência tem se consolidado, ela tem se criado um viés bastante interessante, bastante importante para os contribuintes. Essa moderação das teses, entendeu? Tem sido assim, uma grata surpresa para todos os contribuintes. Então, pouquíssimas controvérsias hoje nós temos no CARF, e especificamente para determinados produtos. Pouquíssimas coisas. Eu diria o seguinte, hoje, você me corrija se eu estiver errado, Henrique, hoje, assim, 90% das coisas há um consenso dentro do CARF. Pouquíssimas coisas, 10%, eu diria, assim, dos insumos mais importantes, que ainda permanece uma controvérsia. E a gente está lá discutindo, debatendo sempre, para tentar definir efetivamente um viés para a gente aí sim, aplicar o bom direito sempre, né? Eu mudei um pouco a apresentação que eu vinha fazendo, enfim, em alguns seminários, porque, na verdade, aqui a gente está falando um pouco de sistema tributário e os 25 anos da Constituição Federal. Então, o meu viés aqui é mais da Constituição, para trazer para os senhores o que vem após a decisão do CARF. Na verdade, o CARF ele tem uma limitação nos seus julgamentos. Qual é? Ele não pode tratar de matéria constitucional. Então, lá, a gente só analisa a moldura legal da tributação. Eu não posso extrapolar essa moldura legal para analisar essa incidência e, naturalmente, a não cumulatividade, que vem de uma regra constitucional, da norma constitucional. Eu não posso ultrapassar a moldura legal para analisar as questões, as controvérsias lá trazidas, né, à luz da Constituição Federal. Então, como há esse viés no seminário, eu vim trazer um pouco mais, eu vim trazer o além, o pós-CARF, que é fundamental. Por que o Henrique palestrou primeiro? Porque demonstrou com muita clareza as discussões que hoje estão lá. E as discussões que não forem resolvidas lá, serão resolvidas pelo Poder Judiciário. Aí, numa amplitude um pouco maior. Mas a gente vai ver também, eu trouxe para vocês a decisão lá do STJ, que, na minha opinião, é um passo atrás, é um retrocesso absoluto nessa matéria. Eu nunca imaginei, assim, uma decisão, desculpa, assim, tão sem critério jurídico na sua análise. É uma crítica que eu faço abertamente, a gente está no Estado Democrático de Direito, mas é uma decisão que, modéstia à parte, assim, ela não traz conteúdo jurídico suficiente em sua decisão. Então, eu queria fazer uma pergunta aos senhores, até para eu ver a rapidez com que eu falo. Quem dos senhores conhece a não cumulatividade? Os senhores sabem o que é a não cumulatividade? Quem sabe, levanta a mão, por favor. Foi o que eu imaginei. As pessoas aqui não conhecem bem essa não cumulatividade. Então, vou trazer um pouquinho o que é isso, para a gente, aí sim, partir para a Constituição, e aí ver as controvérsias, a gente vê um pouco os problemas que aí o Poder Judiciário vai ter que decidir, dirimir. Então, vamos lá. A não cumulatividade é o contrário da cumulatividade, né? Ela sempre pressupõe, o que é a cumulatividade e a não cumulatividade? Pressupõe sempre uma plurifasia de incidências. O que é isso? Você tem um produto que é fabricado, que é vendido pelo varejista e vendido pelo atacadista. Então, você tem uma cadeia produtiva, né? E você tem, por exemplo, o ICMS e o IPI incidindo em todas as etapas dessa cadeia. E o PIS e o COFINS também. Então, é uma plurifasia na incidência da tributação. É o mesmo imposto incidindo várias vezes na etapa de produção daquele determinado produto. Então,
a não cumulatividade e a cumulatividade, como conceito, pressupõe essa plurifasia. Não é aplicado, por exemplo, a não cumulatividade na monofasia, ou seja, quando se incide, há uma incidência numa etapa específica, entendeu? Por exemplo, as contribuições previdenciárias. O Supremo já decidiu isso no RE 258.470. Não é obrigatório a não cumulatividade nas contribuições previdenciárias. Isso foi um julgado de um adicional de contribuição previdenciária que foi estabelecido e se discutiu lá se a lei complementar que estabelecia essa precisava respeitar a não cumulatividade. O Supremo disse que não, porque a contribuição previdenciária incide uma única vez, é monofásica, então não se aplica a não cumulatividade. O que é cumulatividade? É a acumulação de tributos, ou seja, você tributar as fases dessa cadeia produtiva sem a possibilidade de você descontar, abater aquilo que foi pago na etapa anterior, de alguma forma, né? Isso é acumulatividade. Por exemplo, PIS e COFINS no regime cumulativo e o ISS também é um imposto cumulativo, né? O que é a não cumulatividade? A não cumulatividade é uma forma de você evitar a cumulatividade, naturalmente. Ela tende... Por que tende? Porque nem sempre essa não cumulatividade é efetiva. A gente vai ver mais adiante. Porque, como muito bem dito pelo Henrique, os entes, federal, estadual, eles tentam, de todas as formas, restringir a não cumulatividade. Restringir o direito de crédito dos contribuintes. Por quê? Esse direito de crédito reduz, naturalmente, a carga tributária, reduz aquilo que o governo vai receber. Então, a grande discussão, essa briga vem de anos. Então, sempre houve essa briga no sentido de o contribuinte quer mais crédito e os entes vêm tentando reduzir ao máximo esses créditos, né? Então, por isso que tende, é uma não cumulatividade que tende a eliminar o efeito cumulativo. Três são, basicamente, as formas de você evitar a não cumulatividade. É o método de imposto contra imposto, que é usado no IPI e no ICMS, de base contra base, a gente não tem uma específico de base contra base, e você tem um método chamado subtrativo indireto, que hoje é utilizado no PIS e COFINS. Como é que funciona isso na prática? Eu fiz aqui um exemplo da cumulatividade, por exemplo. Só o primeiro exemplo, o segundo nem precisa ser visto. Por exemplo, você tem a fase 1, 2 ou 3, ou seja, fabricação, atacadista e varejista, por exemplo. Então, o que é acumulativo? Você pagar o imposto sobre cada uma sem observar o que foi pago ou sem se creditar daquilo que foi pago na etapa anterior. Então, você tem uma carga tributária majorada, é um imposto em cascata, chamado em cascata. Você tem uma carga naturalmente majorada, por quê? Quando você não desconta o imposto pago na anterior, a empresa da etapa seguinte coloca esse imposto no custo do produto. Então, você está transferindo imposto para quem? Para o consumidor final. Entendeu? Então, essa é a cumulatividade. É isso que tenta se evitar com a não cumulatividade. E o que é a não cumulatividade? O exemplo aí, por exemplo, você tem um fabricante lá que vende o seu produto a 300, ele tem um débito do imposto na sua etapa. Como ele está vendendo naquele momento, ele não tem crédito anterior. Então, ele recolhe 54. Na etapa seguinte do atacadista, ele tem uma margem de agregada, né, nessa etapa. Então, ele tem um débito do imposto de 64, ele tem um crédito do imposto que é exatamente o valor pago na etapa anterior, e ele abate daquilo que ele deve naquela etapa. Então, ele só recolhe a diferença de um para outro. Isso é a não cumulatividade. E assim, na etapa subsequente. Isso aqui é o que é aplicado no IPI, é aplicado no ICMS, de forma geral. No PIS e COFINS é um pouco diferente. No PIS e COFINS, pela própria natureza, como o Henrique disse, do imposto, das contribuições sociais, do PIS e COFINS, se trouxe um método diferente, do subtrativo indireto. O que é esse método? Você não olha o que foi pago na etapa anterior. Você não percebe isso. Como a incidência sobre receitas, no caso do PIS e COFINS, a receita, no IPI e no ICMS, você olha o produto, a etapa daquele produto em cada fase da cadeia produtiva. No PIS e COFINS, você não tem como isso, a incidência sobre receitas. Então, você analisa cada fase de forma isolada uma da outra. Então, por exemplo, uma empresa pode pagar PIS e COFINS no sistema cumulativo,
que paga muito menos, vamos dizer assim, e a outra empresa que está no lucro real, por estar no lucro presumido, a outra empresa ser no não cumulativo, ia bater todo o imposto, todo o crédito e mais aquilo que ele agregou, independente do que foi pago na etapa anterior. Então, era dissociado as etapas, no caso do PIS da COFINS. Então, como é que é o método subtrativo indireto? No primeiro fabricante lá, você tem os mesmos 300, o débito da COFINS, você apura o débito, e aí você abate os créditos sobre insumos. Eu coloquei de insumos aqui porque é mais largo, mas você tem outros créditos também, a gente vai ver mais adiante. Então, você abate o crédito nessa etapa. Veja que lá em cima, o fabricante não tomou nenhum crédito, porque ele não tinha aquisição nenhuma anterior. Nessa, ele pode abater o crédito daquilo que ele comprou para fabricar efetivamente aquele produto. E outras coisas adicionais, como energia elétrica, por exemplo, ele não é um insumo dele, mas energia elétrica é permitido pela legislação tomar crédito de PIS e COFINS. Então, ele recolhe lá o valor que é devido na etapa dele. Na etapa seguinte, agrega-se um valor, né, o atacadista, você tem o débito sobre esse valor, e aí você tem um crédito de insumo que é diferente da etapa anterior. Veja, não tem uma ligação necessária com a etapa anterior, esse crédito. E não é o mesmo imposto. Veja que lá você toma o crédito do imposto. Aqui não. Aqui você tem o insumo que você adquiriu, por 300, na verdade, mas você agregou outras questões, outros valores. Por exemplo, energia elétrica, que é permitido. Outros insumos, que é permitido. Então, você toma crédito daquilo que você comprou e dos gastos, das despesas dos insumos que você empregou naquela tua atividade. Então, é completamente diferente. Isso é importante porque a decisão do STJ vem homenagear as instituições normativas, que trouxeram exatamente esse conceito, entendeu? Sem a menor razão, não faz o menor sentido. Vamos avançar aqui para mostrar aos senhores isso. Então, veja, agora, isso na prática acontece assim. Agora vamos ver a parte jurídica disso a partir da Constituição, que é o nosso foco aqui. Então, veja, a primeira constitucionalização da não cumulatividade foi através da emenda constitucional número 18. Antes era só tratado por legislação ordinária, a não cumulatividade. Ela passou a ser constitucionalizada, a não cumulatividade, com a emenda constitucional número 18, para o PIS, para o IPI e para o ICMS. A Constituição de 88 absorveu toda essa doutrina, jurisprudência, e evoluiu um pouco mais, e tratou um pouco diferente para o PIS e para a COFINS. Isso aqui eu estou falando da Constituição, na sua redação originária, em 1988, e só trouxe a não cumulatividade para o IPI, para o ICMS e para os impostos residuais. Para o IPI, dizendo, será não cumulativo com pensão dos que for devido em cada operação, com montantes cobrados nas anteriores, nitidamente é o método do imposto contra imposto, dito anteriormente. Para o ICMS, igual, só adaptado ao imposto que é sobre circulação de mercadorias e serviços. E para os impostos residuais também. Os impostos residuais são aqueles que não estão previstos na Constituição, mas a União poderá estabelecer novos impostos, desde que respeitados por lei complementar, seja não cumulativo e não tenha o fato gerador base de cálculo dos impostos já previstos constitucionalmente. Então, originalmente, a Constituição só trouxe a não cumulatividade para esses três, vamos dizer assim, essas três hipóteses do ICMS, do IPI e dos impostos residuais. Só 15 anos depois é que veio a história da não cumulatividade. Na verdade, foi até um pedido da sociedade empresária, né? Foi a sociedade que queria essa não cumulatividade, porque o imposto cumulativo é sempre ruim para a efetividade dos negócios, né? Mas, como o Henrique também mostrou, foi um desastre essa não cumulatividade para o PIS e para a COFINS, né? Veio 15 anos depois, através da emenda constitucional número 42, né, a previsão constitucional, né, e aplicou apenas a duas contribuições, vamos dizer, eu vou chamar dois grupos de contribuições. As contribuições sobre receita ou faturamento, que está no 195.1b, e para as contribuições sobre importação de bens e serviços. As chamadas que posteriormente foi instituída são... a primeira é o PIS e COFINS, né, sobre faturamento. A segunda é o PIS e COFINS sobre importação. PIS e COFINS importação, chamada. Então, para esses dois grupos de contribuições é que trouxe a previsão da não cumulativa. E de que forma que a Constituição trouxe? De que forma? Ela diz o seguinte: a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma do inciso 1b e 4 da CAPT serão não cumulativas. Eu vou fazer um quadro comparativo mais adiante, mas já é perceptível que para o
IPI e para o ICMS, a Constituição trouxe algo muito mais concreto do que para as contribuições. Aqui não. Aqui ela diz, olha, a lei definirá o quê? Os setores da atividade em que essas contribuições serão não cumulativas. Então, ela obriga a não cumulatividade, mas atribui à lei apenas a definição dos setores. É óbvio que a lei, naturalmente, a Constituição ela estabelece competências. E a lei ordinária, no caso das contribuições, é que vai estabelecer a forma como se dará a não cumulatividade. Então, ela tem liberdade para estabelecer a forma como a não cumulatividade vai ser implementada, vai ser concretizada no plano da nossa vida cotidiana. Ela que cria, né, as formas, o comportamento que os contribuintes terão diante dessa regra constitucional. Então, mas isso aqui é importante para a gente discutir, para a gente ver os problemas que vão surgir aí pelo Judiciário definir. Bem, aí veio a Lei 10.637 para o PIS e a 10.833, instituindo o PIS e a COFINS, não cumulativo. Veja que a lei, essa legislação, ela fala em incidência não cumulativa, porque tem uma discussão doutrinária sobre se isso é ou não, é uma metodologia ou não, ou seja, mas a própria lei traz que é uma incidência não cumulativa, ou seja, faz parte da própria materialidade do imposto a não cumulatividade. Ela não é uma coisa externa, como alguns sustentam. A própria lei, pelo menos nesse caso do PIS e COFINS, diz que a incidência não cumulativa, a própria materialidade do tributo já traz em si essa não cumulatividade. E aí estabeleceu o método subtrativo indireto, ele fala claramente na exposição de motivos, a escolha do legislador, que foi o método subtrativo, pela natureza do próprio imposto, como eu disse antes. Então, como é que funcionava isso? Você tem o débito da contribuição, né, de 1,65 mais 7,6, 1,65 para o PIS e 7,66, o que dá o 9,25, juntando as duas alíquotas, sobre a receita. Aí você calcula lá. Eu tenho essas receitas, calculo o PIS e o COFINS. 9,65 sobre essas receitas. E desse valor que você apura, desse débito, você pode simplesmente pagar isso. Se você for um contribuinte assim, muito, que acredita muito no governo, você paga isso e não toma crédito nenhum. Você é um cara bonzinho, eu quero pagar muito, então a prerrogativa é sua. É um direito potestativo de usar ou não esse crédito. É sua. A empresa pode simplesmente pagar o débito cheio, sem usar crédito, porque não apurou, porque não quis, naquele momento, descontar esse crédito. Mas é um direito dela. E aí a lei dá o direito de você descontar crédito sobre vários itens da vida da empresa. Por exemplo, bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumo, inclusive combustíveis e lubrificantes. Esse item da legislação que é o mais que gera controvérsia no CARF. Hoje, toda a nossa discussão lá é sobre amplitude do conceito do insumo. E é isso que está chegando também no Judiciário. Mas tem outros créditos, e também outros créditos que geram também tantas dúvidas quanto o insumo. Por exemplo, aluguéis de prédio, máquinas, equipamentos, paga a pessoa jurídica. Por exemplo, que tipo de aluguel você pode, outras formas de aluguel que você paga, entendeu? Tem toda aí uma vida de negócios praticadas à luz do cotidiano, de determinadas atividades, que às vezes não se encaixa direito no aluguel de prédio. Por exemplo, o aluguel do terreno dá direito a crédito? É interessante, isso já foi lá, já foi julgado. Algumas turmas dizem que não, outras duas dizem que sim, porque prédio em sentido lato, entendeu? Então, o Estatuto da Terra estabelece terreno como prédio. Então, você tem toda uma discussão lá também sobre esses outros itens, né? Então, vamos lá. Contraprestações de arrendamento mercantil, depreciação de máquinas e equipamentos, amortização de benfeitorias em imóveis de terceiros, devolução de vendas, frete e armazenagem na venda, despesa de energia elétrica. Isso tudo, todos esses créditos estão previstos na própria lei. Então, a lei trouxe. E eu diria o seguinte, isso aqui é 95% da vida da empresa. A questão residual é que está sendo discutida, entendeu? As questões residuais. Por exemplo, despesa de marketing. Estaria aqui dentro ou não estaria aqui dentro? É insumo ou não é insumo? Entendeu? Para determinadas empresas, como o Henrique falou, pode ser, para outras não. Então, o conceito jurídico de insumo, por exemplo, que é a grande definição. E despesa de marketing é ou não é um insumo para a empresa? Tem gente que defende que sim, outros defendem que não. Eu tenho uma posição particular e eu defendo que não. Pela legislação, na minha opinião, não dá direito a crédito. Eu sou do contribuinte, eu deveria defender o... Não, mas a minha posição sempre foi essa, que despesa de marketing não dá direito a crédito. Não dá direito a crédito pela norma legal.
E, na minha opinião, pela Constituição, sim, daria direito a crédito. Vocês precisam entender os enfoques, como são adotados. A moldura legal que eu disse, na minha opinião, não dá direito a crédito. Mas, pela uma análise do direito constitucional, a despesa de marketing daria direito a crédito, pelo princípio da não cumulatividade. Mas, então, essa é a concretude, a concretização da não cumulatividade no nosso ordenamento jurídico. Então, aí vem uma série de dúvidas, né? Aqui, como é calculado o crédito, você aplica, sobre aqueles valores, você aplica a própria alíquota de incidência, o 9,25. E aí se calcula o crédito, para ter a neutralidade fiscal que se deseja com a não cumulatividade. E a própria lei também traz vedações expressas, que são todas no sentido de que, quando não tem cumulatividade, tem que ser vedado. Esse é o princípio por trás dessa regra, estabelecido no parágrafo 2º do artigo 3º da 10.833 e da 10.637. Por exemplo, não dará direito a crédito, fala expressamente, de mão de obra paga a pessoa física. Por que não pode tomar o crédito de mão de obra de pessoa física? Porque a pessoa física não paga PIS/COFINS. Então, você não teria acumulatividade. Então, expressamente, a lei trouxe isso, né? De aquisição de bens e serviços sujeito ao pagamento da contribuição. Não vou entrar no pós essa lei, porque esse dispositivo aqui gera uma série de debates, mas, em termos gerais, por que não dá crédito de aquisição de bens e serviços não sujeitos? Porque, se não está sujeito, não tem cumulatividade. Então, naturalmente, se não tem a cumulatividade, você não dá direito a crédito. Por exemplo, aí o parágrafo 3º também traz uma norma positiva, mas por trás você interpreta a negativa. O direito de crédito é exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos por pessoa jurídica domiciliada no país. Naturalmente, se o bens e o serviço for adquirido de pessoa jurídica não domiciliada no país, não dá direito a crédito. Por que não dá direito a crédito? Porque a pessoa no exterior não paga PIS/COFINS. Você não teria cumulatividade do imposto. Então, a regra estabelecida por trás das leis ordinárias foi a aplicação efetiva da não cumulatividade. Só que a lei ela não percebe a complexidade da vida. Ela traz aquilo que ela enxerga no sentido macro. Só que a complexidade da vida e no mundo de hoje, digital, de determinadas situações, é muito maior, é muito mais complexa. Aí que entra a análise de cada caso, como a gente disse lá, o Henrique disse lá no CARF, e, naturalmente, será da mesma forma no judiciário. Entendeu? Porque você encaixar determinadas atividades, determinados produtos, determinadas aquisições dentro dessa norma legal é muito difícil. É muito difícil. E você percebe que determinados gastos da empresa vira cumulativo, ele é cumulativo. A despesa de marketing é um deles. A despesa de marketing, a empresa tem essa despesa, ela é necessária para a formação da venda daquele produto, ela gera mais venda, naturalmente, a despesa de marketing, né? Ela impulsiona a venda, ou seja, impulsiona o aumento da receita e, portanto, do débito do PIS e COFINS, só que pela legislação é difícil enxergar, pela legislação ordinária, a despesa de marketing dentre aquelas possibilidades de crédito. Então, veja a complexidade, o problema disso. Então, aí nós teríamos uma cumulatividade absurda. Imagina a Casas Bahia, para citar como exemplo, não podendo tomar o crédito de PIS/COFINS da despesa de marketing, que é o grande valor deles. Entendeu? Gasta-se bilhões de marketing na Casa Bahia. Esses sites, por exemplo, de venda online, toda a venda está calcada no marketing deles. Não tem outra forma, eles não têm vendedores. Exclusivamente a venda é feita através de internet e o que impulsiona essa venda é necessariamente o marketing que ela faz. Eu não consigo enxergar na lei o marketing como sendo um insumo. Eu não consigo. E eu não consigo enxergar na lei o marketing dentre as hipóteses previstas para o creditamento. Então, esse é um problema que a gente precisa resolver. Entendeu? Então, vamos ver os problemas que a gente tem aí na frente para, por exemplo, resolver esse problema do marketing. Eu fiz 4 perguntas aqui. A não cumulatividade prevista no artigo 195 da Constituição é um princípio ou uma regra? Por que isso? Porque isso vai implicar na análise natural daqui para frente, da sua interpretação da legislação ordinária. Porque a regra é uma coisa que você precisa obedecer. O princípio, não. Ele permite ponderação de valores, ele permite uma integração das normas, ele permite que você estabeleça... e hoje o Supremo, alguns ainda negam isso, vem criando efetivamente direito,
normas expressas, caso dos vereadores é um exemplo, onde ele estabeleceu critérios para o número de vereadores em cada cidade. Ele criou efetivamente normas, em outros casos, inclusive tributários. Ele cria. Hoje o Supremo cria normas. Então, eu não vejo o menor problema do Supremo, diante da legislação ordinária, que estabelece o princípio da não cumulatividade, dizer, olha, essa não cumulatividade pode ser observada, pode ser porque é um princípio ou uma regra. Se for uma regra, na minha opinião, ele não poderia, porque aí não teria como ponderar a não cumulatividade com outros princípios constitucionais. Ele não poderia integrar, teria que obedecer integralmente. Toda a doutrina, outra pergunta, que é um outro problema, toda a doutrina e jurisprudências firmadas para o IPI e o ICMS podem ser transplantadas, né, para a não cumulatividade de contribuições sociais? Essa é uma outra pergunta que já nos fizemos de longa data lá no CARF, e a jurisprudência maciça, né, presidente? Afasta dizendo que não. Afasta dizendo que não. Isso no CARF. Como interpretar as normas legais, né, que instituem concretamente quanto à amplitude desse crédito? E diante de uma eventual omissão, como, por exemplo, na minha opinião, despesa de marketing, como encarar isso? E é possível o Supremo, por exemplo, o Poder Judiciário, conceder esse crédito? Então, vamos enfrentar essas perguntas com algumas respostas aqui. A primeira é, a não cumulatividade é uma regra ou um princípio? Eu tenho para mim, veja, eu fiz o comparativo aqui com o IPI e o ICMS, para os senhores observarem a diferença, como foi tratado para o IPI e o ICMS. No IPI e o ICMS, a Constituição traz expressamente o método como se dará a não cumulatividade. Então, ela traz efetivamente o quê? E a diferença de regra, a princípio, é a concretização, né? É a generalidade, é a abstração da norma e como ela é encarada na Constituição, se ela é uma norma valor ou uma norma que tem que ser obedecida simplesmente. Entendeu? Basicamente é isso. Eu não vou aqui falar para os senhores, que os senhores já conhecem bem essa questão constitucional entre princípio e regras, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, o IPI e o ICMS, nitidamente, é uma regra constitucional. É uma regra que tem que ser obedecida pelo legislador ordinário e por todos aqueles que operam o direito. Ou seja, não pode ter outro método a não ser do imposto contra imposto, né, com todos os seus problemas, né, na aplicação da Constituição perante a legislação ordinária. Acontece que nas contribuições a Constituição não trouxe essa regra, não disse como seria a não cumulatividade. Ela é muito mais principiológica. Na minha opinião, ela é uma norma normogenética. Ela é fundamento para as normas da legislação ordinária. Ela tem que ser encarada como um princípio, na minha opinião. Ela diz o seguinte, será não cumulativo, ponto. Não disse a forma, não disse como. Então, veja, é uma regra que, na minha opinião, é um princípio, na minha opinião, não cumulativo, na não cumulatividade, que tem que ser observado na sua plenitude. Ou seja, o imposto contra imposto como regra, você traz uma série de problemas na sua aplicação cotidiana. Entendeu? Esses problemas têm que ser resolvidos pelo legislador ordinário e pelo juiz, no caso, por ser um princípio, no caso concreto, quando se trata de contribuições sociais. Então, essa diferença é fundamental, na minha opinião, para constituir, para se aplicar o direito a partir da Constituição e o direito previsto na legislação ordinária. Então, para mim, tenho que, nas contribuições, a não cumulatividade é efetivamente um princípio, que comporta ponderações, mediações do legislador e do julgador. Em sentido contrário, eu trouxe uma jurisprudência aqui do TR da 4ª região. Mas é curioso essa jurisprudência, porque ela fala o seguinte, concluindo aqui, ela fala, por conseguinte, a expressão não cumulativos constitui uma diretriz destituída de conteúdo normativo. Ou seja, não é nem um princípio, nem uma regra. Opa, desculpa, mas... É o quê, então? Não é nada. Ou seja, está na Constituição como um vazio. Eu não admito, em qualquer texto jurídico, uma expressão que não tem algum conteúdo. Uma regra pode até ser pragmática, tudo bem, mas não é. Ele está dizendo que não tem conteúdo normativo. Eu, particularmente, discordo completamente dessa posição. Mas é interessante, eu vou citar essa decisão aqui da 4ª região várias vezes, porque, a despeito dela entender que não é princípio nem regra, ela ampliou de forma bastante larga assim, o conceito de insumos. Então, ela fez uma interpretação da própria legislação, entendeu? Mas, na minha opinião, não tem sentido
dizer que a regra ou o princípio constitucional da não cumulatividade está na Constituição sem nenhum concretude normativa. Eu discordo veementemente disso. Então, a primeira resposta foi dada. Na minha opinião, é um princípio. Os senhores façam o seu juízo de valores, mas, na minha opinião, é um princípio. Segundo problema, que aí a gente vai evoluindo nas decisões. Vamos lá, a gente está pensando na decisão do juiz lá na frente. Aplica-se sobre a não cumulatividade das contribuições sociais toda a doutrina e jurisprudência firmada para o IPI e ICMS? Essa é uma outra questão que tem se discutido muito. Por que isso? Eu entendo que não, e vou dizer o porquê, mas por quê? Quando a Receita Federal veio implementar dentro da sua perspectiva, vamos dizer assim, do seu órgão, através da instituição normativa, e que naturalmente serve de parâmetro para os contribuintes entenderem o que a Receita vai admitir ou não, ela trouxe duas instituições normativas que são umas pérolas. Por quê? Porque ela adota, como o Henrique falou, ela absorve todo aquilo que foi dito durante anos para o IPI e para o ICMS. Então, ela que não se aplica por quê, gente? Veja, como eu disse no início, o IPI e o ICMS, eles enxergam, só para tentar mostrar para os senhores de forma bastante clara e não técnica, o IPI e o ICMS, ele enxerga o produto na sua vida, na sua cadeia produtiva. Então, eles estão preocupados com o produto. Você vende um produto, o que o ICMS e o IPI pedem? A nota fiscal, com destaque lá do ICMS, do IPI. Então, ele enxerga o produto de per si. Ele vê ali o produto, aquele produto caminhando na sua vida ali, na sua vida da cadeia produtiva. O PIS e COFINS não tem produto. O PIS e COFINS incide sobre receita. Você não tem uma receita andando na cadeia produtiva, não existe isso. A receita é uma materialidade, é uma coisa que a empresa vive isoladamente uma da outra. Inclusive, há problemas em que determinadas situações que você não pode nem abrir a receita. Enfim, determinados contratos, são situações que já apareceram também no CARF. Então, você não tem essa companhia da receita ao longo da cadeia produtiva. Você não tem isso para o PIS e COFINS. Então, a receita é vista de forma isolada. Essa empresa teve uma receita, ela tem que pagar PIS e COFINS. Ela pode tomar crédito? Pode. De quê? De energia elétrica. Então, ela vê o crédito na vida dela, na pessoa dela, não o crédito decorrente em razão de uma vida passada, pregressa. Naturalmente, você tem essa ligação para efeito de saber se há ou não cumulatividade. Tanto é que a lei excluiu determinados créditos expressamente porque não tinha cumulatividade. Então, você precisa ver só se a ligação entre uma e outra é para efeito de saber se incide a cumulatividade ou não. Incidiu? Ela aplica a não cumulatividade de forma isolada da outra empresa. Não se percebe o que a outra pagou ou não, o quanto pagou. Então, veja, ela trouxe toda essa carga dos conceitos do IPI e do ICMS, que é um desastre, porque aí você tem uma restrição absoluta dos créditos permitidos pela própria legislação. Entendeu? Só aquilo que integra, que toca o produto, que é o conceito, você tomaria crédito de PIS e COFINS também. Então, tem uma série por exemplo, serviços de manutenção. O serviço de manutenção é interessante, até para ilustrar o que o Henrique falou. Você tem serviços de manutenção que podem ser tanto de despesa da empresa, despesa administrativa, por quê? Trocar a lâmpada do prédio administrativo. Isso é uma despesa administrativa, isso não dá crédito de PIS e COFINS nem a pau. Entendeu? Só que você tem manutenção, por exemplo, a mesma assim, o serviço de manutenção, essa mesma nomenclatura, para planta industrial. Por exemplo, uma indústria química, se não fizer um serviço de manutenção periódico, explode. Para vocês verem o nível, o grau de... Isso, então, não é uma despesa administrativa, isso é um custo de produção. Entendeu? Então, na minha opinião, essa manutenção, a despeito de ser um serviço, da mesma forma, geraria direito a crédito de PIS e COFINS. Só que para a Receita, não. Porque manutenção não toca o produto, não agrega o produto, entendeu? A despeito de ser um custo de produção. Então, veja a diferença de conceitos e como é complicado aplicar o conceito do ICMS e IPI, que, na minha opinião, não tem razão de ser. O CARF vem afastando essa posição da Receita Federal de forma, eu diria, não unânime, mas... Temos esgotado já? Mais 5 minutinhos, senhor presidente, só para encerrar aqui. Então, o CARF vem afastando isso.
E, no mesmo sentido, cito novamente aquela decisão do TRF da 4ª Região, que disse mais ou menos o que eu acabei de dizer aqui. Então, vou passar rapidamente aqui. Mas tem uma jurisprudência, essa jurisprudência, que é linda do STJ, do Sérgio Cuquina, né? Cuquina. Ele reestabelece as instituições normativas. Ele diz o seguinte: as instituições normativas não restringem, mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto. Desculpa, mas é de uma miopia absoluta isso, com o devido respeito. Com o devido respeito, entendeu? É não enxergar a realidade da vida das empresas, é não entender um pouco da realidade de uma empresa, entendeu? Porque a restrição é absurda, é absurda. E a própria instituição normativa, é interessante o seguinte, a própria instituição normativa, ela também extrapola um pouco o próprio conceito do ICMS e do IPI. Por exemplo, lubrificantes e combustíveis, o IPI e o ICMS não admitem. Mas a lei admitiu e a instituição normativa também admitiu, entendeu? Então, mas você trazer todo o conceito da instituição normativa e dizer que ela não extrapola é absurdo. Na minha opinião, realmente não tem fundamento jurídico, na minha opinião, essa decisão. Mas está aí para ilustrar. É uma decisão do STJ, Tribunal de Autoridade. Mas tem uma outra decisão de outra turma, aquela da primeira, tem uma decisão de segunda turma que está se formando. Ela teve um pedido de vista, mas o relator, ministro... eu não lembro quem foi o relator desse caso, vou ter que tentar pedido de vista do Herman Benjamin, que afasta as instituições normativas, né, e cria um conceito de insumo muito próximo do que o CARF vem dizendo. O CARF e o Judiciário, nesse sentido, estão se alinhando bastante, entendeu? A não ser aquela decisão da primeira turma, que eu acho que não vai vigorar, não vai permanecer essa posição. E, por fim, não, essa é a terceira, né? Como interpretar as normas legais? De forma ampla, em homenagem ao princípio da não cumulatividade, né? Aí vem a questão maior dita pelo que é a questão dos insumos. Eu não vou entrar nela, porque o Henrique já falou, né? Que é o conceito do insumo para efeito de crédito PIS/COFINS. Essa é a grande discussão hoje que tem no Judiciário. Aqui, essa decisão, ainda naquela decisão da TRF da 4ª, ampliou de forma bastante ampla, bastante grande, né, vamos dizer assim, o conceito de insumo. Ela diz o seguinte: insumos, então, são os gastos que, ligados inseparavelmente ao elemento produtivo, proporcionam a existência do produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua manutenção, o seu aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as etapas que resultam no produto ou serviço, ou até mesmo as posteriores. Isso é importante, desde que sejam imprescindíveis para o funcionamento do fator de produção. Aqui ele pega o sentido amplo de produção. A produção não se esgota na fabricação. A produção é muito mais ampla do que isso. Então, ele amplia substancialmente o conceito de insumo para aplicação, essa decisão do TRF. A última pergunta, e bem rápida: diante de uma eventual omissão da legislação ordinária, o julgador pode conceder o crédito em homenagem à não cumulatividade? Eu tenho para mim que sim. E por quê? Pela máxima efetividade constitucional. A partir do momento que eu adoto a não cumulatividade como um princípio efetivo da Constituição, a máxima efetividade desse princípio precisa ser observada pelo legislador ordinário e pelo juiz de direito na hora de aplicar esse princípio no caso concreto. Então, senhores, era essa contribuição que eu tinha a dar. Agradeço mais uma vez, peço desculpa pelo passado ao horário e agradeço aí a possibilidade de participar e falar um pouquinho desse assunto tão tormentoso aí nos nossos dias atuais. Obrigado.